Começar. Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso primeiro encontro do ano de 2024, né? Aqui do LEPED, do Núcleo 3, que é o núcleo que vai tratar de gênero, sexualidades, corporalidades, inclusão e educação. Então, a gente trata de muitas coisas, né? Eu sou a Cláudia Reis, nesse momento estou coordenando o grupo e temos... A Luciana está entrando aqui também. Olá, Luciana, boa noite, também é nossa. Está entrando aí. E a intenção desse primeiro encontro... Olá, Lu, tudo bem? Boa noite, Cláudia. Tudo bom? Boa noite. Depois eu te conto os babados. O negócio foi quente aqui hoje. Tá bom. Então, a gente está aqui, gente, nessa noite, fazendo o primeiro encontro do Núcleo 3 do LEPED do ano de 2024. E para vocês que ainda não nos conhecem, a gente vai fazer uma breve apresentação, né, do que a gente já fez no ano de 2023, falar um pouquinho do LEPED, falar um pouquinho do Laboratório de GC do Colégio Pedro II. A gente vai se apresentar também, todos nós aqui, vamos falar das nossas vivências, dos nossos interesses, das nossas expectativas, para que depois a gente possa entrar no tema propriamente dito e bater um papo, alinhar conceitos, trazer contribuições e, inclusive, trazer contribuições para o nosso ano, né? Que nós temos 7 encontros ao longo do ano. Esse é o primeiro, nós teremos mais 6 encontros, e aí a gente pode costurar formas da gente se encontrar, formas da gente trocar informações, textos, construir o nosso estudo ao longo de 2024, tá certo? Então, eu vou começar fazendo aqui vou tentar, estou até com medo de compartilhar a tela, gente. Cadê a janela? Vou ter que fechar aqui de novo. Espera aí um minutinho, porque eu acho que algum chabu ficou aqui, viu? Não sei muito bem, mas algum chabu ficou por aqui. Você quer que eu compartilhe a apresentação, Cláudia? Eu acho que eu conseguia. Eu não apareceu sei. aqui. Vocês estão vendo? Sim. Eu estou vendo aqui também, mas eu não sei se quando eu passar aqui vai passar aí. Então, o tema de hoje, vocês estão vendo aqui o LEPED, né? Que é o nosso grande grupo, que a gente tem a Mônica aqui, que a gente tem a Lu aqui, agora ingressando o Vinícius e a Denise também no LEPED, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão. E aí, no ano passado, o Alan, que é o nosso líder, né, dos 3 núcleos de pesquisa que o LEPED tem, ele me convidou para vir falar um pouquinho aqui, conversar um pouco com a turma sobre gêneros e sexualidade. Acontece que eu também faço estudos sobre corporalidade, inclusive é o tema do meu doutorado, né? E aí a gente trouxe esse tema de corporalidade também, sobretudo da corporalidade gorda, certo? E aí, e educação, que é o eixo de todos os núcleos do LEPED. Eu trouxe aqui para vocês, né, as 2 lobos, tanto do LEPED, que já é um grupo consolidado. Mudou aí para vocês? Mudou Mudou sim, Cláudia. Mudou? Beleza. Tanto do LEPED, que é um grupo de pesquisa que é consolidado, sobretudo no aspecto, muito consolidado no aspecto da esfera da discussão sobre deficiência e inclusão. O LEPED é conhecido internacionalmente, e a gente vem aqui tentando construir também essa ideia lato sensu de inclusão, né? Que inclusão não é só o que a gente imagina como pessoas com necessidades, com deficiências, com necessidades especiais. Aliado a isso, a gente trouxe o nosso laboratório de pesquisas do Colégio Pedro II desde o ano passado, que é o nosso laboratório GC, que é de pesquisas, estudos, extensão em gêneros, sexualidades, raça, educação e direitos humanos.
E aí essa junção aqui gerou o nosso núcleo 3, onde a gente está construindo desde o ano passado ah, algum, algum estudo a esse respeito, né? Aí eu queria começar falando um pouquinho aqui quem somos nós. Essa aqui é a equipe que no momento participou da formação desse dia hoje aqui. E aí eu vou interromper aqui para a gente começar a se apresentar, se vocês me permitem, né? Eu sou a Cláudia Reis, vou fazer minha autoaudiodescrição. Sou uma mulher branca, gorda, uso óculos quadrados de aros roxos. Estou usando, nesse momento, um headphone branco e com uma blusa de fundo amarelo, com mulheres gordas desenhadas e corações também. Atrás de mim, eu tenho uma estante lotada de livros e um cartaz escrito Lute como uma gorda, que mais para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Estou, nesse momento, coordenando aqui, né, o Núcleo 3, mas sou uma estudiosa de gênero e sexualidade há mais de 26 anos, atualmente doutoranda pela Unirio, onde, como eu já falei, estou pesquisando gênero, sexualidade, corporalidade gorda, certo? Vinícius, quem quer se apresentar aí? Denise e Vinícius vieram do Colégio Pedro II comigo. Esse ano eles estão integrando o grupo lá no Pedro II e vieram integrar também aqui o LEPED. Quem deseja começar? Quer ir, Denise, por ordem alfabética? Vai lá. Boa noite, eu sou a Denise, iniciando aí a minha participação no GCER, professora do Colégio Pedro II, graduada e mestrada na UERJ e doutora pela UFRJ, trabalho com formação de professores e me interesso pela pesquisa gorda. Tenho aí uma caminhada sobre essa discussão mais menos acadêmica e mais pedagógica, né? Por ser professora de educação básica, não fiz a minha autodescrição, me perdoem, ainda não sei fazê-la, mas aprenderei. Combinei com o grupo que faria um rápido momento de falar que estamos em greve, né? Nós, do Colégio Pedro II, junto a toda a educação federal, por recomposição salarial, reestruturação de carreiras e revogação de algumas dos decretos e portarias que nos atingem profundamente. Sim, muito rapidamente, a recomposição salarial em função da perda por 7 anos de outros governos sem nenhum aumento, o que fez, em função da inflação, a perda de quase 50% para algumas das categorias, né, de poder aquisitivo, tornando assim a sobrevivência muito complexa, muito difícil, muito inviável. A reestruturação da carreira, que já é uma solicitação muito antiga nossa, para que haja degraus coerentes, porque o que há não há coerência, né? E faz com que os primeiros níveis da nossa carreira recebam pisos abaixo do piso nacional da educação. Então, a rede federal de ensino paga menos do que o piso nacional, que é uma lei federal. Então, é um absurdo uma carreira estruturada desta maneira. E pela revogação de algumas portarias, fundamentalmente a portaria do ponto eletrônico, que não funciona para nós, né, que só precariza o nosso trabalho, e a 983, que é uma portaria mais complexa para explicar aqui, mas que também destrói de forma
absurda o pilar pesquisa, ensino e extensão, que faz de qualquer instituição pública uma instituição de qualidade. Tá? Acho que, rapidamente, é isso. Obrigada por estarem aqui, feliz por fazer parte, e vamos construir, aprender, ensinar juntinhos. Obrigada. Boa noite a todas as pessoas presentes na reunião. Meu nome é Vinícius Pereira. Atualmente eu tenho 2 inserções profissionais. Eu sou professor da Rede Municipal de Duque de Caxias, que é um município aqui da cidade do estado do Rio de Janeiro, e também sou professor do Colégio Pedro II. Passei a integrar a equipe do GC a partir desse ano, não foi, Cláudio? Final do ano passado, início desse ano. Vou falar um pouquinho da minha trajetória brevemente. Eu sou pedagogo, toda a minha formação foi feita na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fiz o mestrado na UERJ, doutorado em Educação pela UERJ. Desde 2009 eu faço parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UERJ, que articula pesquisas em torno das relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira. Então, esse tema tem me mobilizado desde muito cedo, né, desde a graduação. Atuei em curso de extensão para professores da rede de Caxias, tenho refletido, as minhas pesquisas têm se dedicado a pensar esse debate, né? Como a Lei 10.639 possibilita a construção de um currículo antirracista, e pedi para participar do GC, né, coordenada pela professora Cláudia, porque eu acho que é importante a gente levar em conta essas lentes, a questão da raça, gênero, sexualidade, para pensar a nossa prática na escola, de um modo geral, e então eu acho que esse debate está muito próximo do que eu tenho querido pesquisar. Então, acho que basicamente é isso. Depois, durante a conversa, a gente vai falando um pouquinho mais. Muito bom, eu estou muito feliz que vocês possam participar conosco, viu? Rosângela está chegando aí. Vocês poderiam falar um pouquinho de vocês também, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, rapidamente, porque vocês são quem está chegando, né? Nós somos aqui, vocês chegando aqui. Quem queria começar, por favor? Oi, eu Oi, posso Mônica. Olá, meu nome é Mônica Pereira, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele parda, cabelos crespos acima dos ombros, uso um óculos circular na cor azul, olhos castanhos, sobrancelhas e cabelo também castanho. Fim da minha autodescrição. A minha formação inicial é em Física e Matemática, uma pela Rural, outra pela UERJ. E aí, depois, né, a Pedagogia, meu mestrado e meu doutorado também pela Rural. Faço parte do LEPED, meu campo de pesquisa são as políticas públicas no mercado de trabalho, sobre o mercado de trabalho para pessoa com deficiência, venho pesquisando isso há algum tempo. Tá? E rapidamente é isso aí. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer muito nosso, viu? Quem mais que vai poder se apresentar aí, por favor? Ah, tá, já. A Amanda está escrevendo ali, olha. Infelizmente não consigo abrir o microfone, sou professora também dos anos iniciais do Colégio Pedro II, sou formada em Letras e Pedagogia, mestre em Ciência da Literatura pelo FRJ e doutoranda da Unirio em Educação. Minha colega de turma, inclusive. É um prazer também contar com você aqui, viu, Amanda? É uma pena que você não pode falar hoje, mas tomara que você possa falar na outra terça das experiências que você compartilhou comigo, né? Sobre o livro Lute como uma Gordinha, que a gente vai falar daqui a pouco, para a gente não se atropelar, né? Eu gostaria que você falasse mesmo, de verdade. Vai ser bem bacana. Rosângela, Lu, Silvia, quem deseja falar agora? Posso falar? Boa noite. Boa noite, Meu nome é querida. Rosângela.
Vou me auto-audiodescrever. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos castanhos escuros, tenho um óculos arredondado em tons de lilás e rosa, tenho olhos castanhos e eu acho que só. Vou fazer só essa partezinha mesmo. Eu sou doutora em educação, tenho como orientador o Alan Damasceno, sou doutora pela UFRRJ. Meu campo de pesquisa é inclusão em educação e a perspectiva hominilética, que fazem parte da minha pesquisa. Muito bom contar com você sempre por aqui, Rô. Muito obrigada, viu? Lu, Silvia, vamos lá, Silvia. Desculpa. Boa noite, gente, mais uma vez. Eu peço desculpas que eu não vou poder abrir a câmera, tá? Tem problema Mas não. uma mulher negra de cor parda, meu cabelo é crespo e tá bem curtinho atualmente. Eu sou professora do Instituto Federal da Bahia, assim como a colega Denise também estou em greve, por todos esses motivos aí que ela falou. Sou doutoranda na USP, na Faculdade de Educação, e eu estou iniciando minhas pesquisas aí na área de raça, gênero, classe e sexualidade de forma interseccional. E aí eu vim parar aqui nesse grupo para aprender mais, né, sobre gênero e sexualidade. E eu agradeço desde já a oportunidade. Mas que coisa boa, Silvia. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito. Essa turma, gente, olha, eu me metendo na apresentação dos outros, mas essa turma que a gente teve lá na FEUSP, né, sobre personalidade autoritária, embora fosse uma turma de psicologia, né, Silvia? Foi uma disciplina que a gente fez lá pelo curso da psicologia, foi muito rico nessa discussão, sobretudo da racialidade, né, do racismo, das relações étnico-raciais. A gente teve a professora Mônica, mas também o professor Renato Nogueira, que impulsionou bastante lá as discussões. Então, eu tenho certeza que a Silvia vai poder trazer muita contribuição, porque o que a gente conviveu lá na turma, né? A gente sabe que o pessoal não está brincando em serviço, não, né, Silvia? A turma está estudando bastante e que bom que você pôde vir. Tomara que você possa continuar conosco também, né? Para a gente poder fazer uma linha de discussão, certo? Lu, você pode falar? Luciana, Sim. nossa querida gravidinha, tá tudo bem contigo? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. A Silvia falou que Ah, que agora está legal fazendo isso. disciplina de Direito e Diversidade. Apareceu aqui. Vou me autodescrever, né? Eu sou branca, de cabelo preto, mais ou menos longo. Estou grávida, então estou com minha barriguinha aqui. Henrique já vem, Henrique já vem. Que já vem. Estou vestindo uma camisa goiaba, né? Com os dizeres aqui que são tempos difíceis para os sonhadores, aquela frase da Melipolana. E eu sou professor, eu me formei pela Unirio, em licenciatura em música. Hoje em dia entrei para a Prefeitura do Rio como professora de música. Hoje estou na gestão de um núcleo de arte da Prefeitura. Estou orientanda do Alan, faço um mestrado na Rural, e a minha área de atuação é arte, educação e inclusão. Muito legal, Lu. Que bom que a gente tem um grupo aqui bastante diverso, né? De gente com várias trajetórias diferentes, que isso vai enriquecer bastante, eu acredito, a nossa discussão, né? E aí, ficou alguém querendo falar mais alguma coisa que não conseguiu ser contemplado? Posso dar um segmento aqui? Esse negócio aqui ficou esquisito, gente. Eu não vou enganar vocês, não, mas ficou esquisito mesmo isso aqui hoje. Mas vamos lá. Tomara que não tenha acontecido nada no meu computador, né?
Bom, vamos lá. Então, a gente já falou quem somos nós. Dessa vez, a gente tentou fazer, e aí vai ser a primeira questão interessante para a gente falar aqui na noite de hoje, né? Nós trouxemos lá na página do Instagram do LEPED já um formato de participação das pessoas. Então, a gente queria saber o que era diversidade, né? O que você entende por diversidade? E aí algumas pessoas colocaram lá, poderiam colocar fotos, poderiam escrever depoimentos, e aí algumas pessoas colocaram lá fotos do que é a diversidade, teve, inclusive, a diversidade interespécie, não só dentro da nossa espécie, né? Eu achei bastante interessante, porque, na verdade, essas aqui são as fotos que estavam lá no Instagram, tá? Na verdade, a gente está falando aqui de um termo que ficou muito desgastado no senso comum, né? Diversidade. Então, diversidade é uma coisa que tem N interpretações, não é? Então, durante um bom tempo, diversidade ficou ligado às questões sexuais. E eu acho que até hoje ainda tem um pouquinho, né? Quando a gente fala de diversidade, as pessoas pensam um pouco na questão da orientação sexual. E, na verdade, a gente está falando aqui de diversidade como riqueza, né? Como eu acabei de falar aqui, olha, cada um aqui tem uma trajetória, uma caminhada importante dentro da academia, fora da academia, com suas experiências pessoais, com suas vivências, com seu crescimento acadêmico, tudo isso vai fazer esse grande chapelão que chama diversidade. E o Alan, quando me fez esse convite, né, para vir falar aqui sobre gênero, sexualidade, eu trouxe a corporalidade, ele estava querendo justamente ampliar esse DI, né, do LEPED, né? De que diversidade que a gente está falando, não é só a diversidade de necessidades especiais, é lógico que a gente tem um interesse muito grande de pensar a inclusão das pessoas com alguma necessidade, só que nem sempre a necessidade de inclusão de alguma pessoa, a gente vai discutir aqui ao longo dos dias, né, dos nossos encontros, vai ser exatamente uma necessidade de deficiência, ou uma necessidade física, ou uma necessidade motora, enfim. A gente fala de outros tipos de necessidades de inclusão, como, por exemplo, dos corpos dissidentes, sejam eles corpos trans, sejam eles corpos pretos, sejam eles corpos gordos, e assim por diante, né? Então, por isso que a gente fez lá um testinho lá no Instagram, para ver como é que as pessoas iam se colocar no que diz respeito, né, à diversidade. E aí eu queria, se a gente puder aqui, 2 minutinhos, quem quiser, logicamente, partilhar, pensar assim, o que você pensa sobre essa palavra diversidade? Você já parou para analisar na tua pesquisa ou na tua prática pedagógica na escola, ou o planejamento que você faz para poder trabalhar com as crianças quando você estiver na escola, ou com adolescentes, ou com adultos, se você estiver na universidade? Como é que você pensa diversidade nessa perspectiva? Alguém quer fazer um depoimento? Não pensamos nisso ainda, dessa forma? Eu posso falar um pouquinho de como isso afetou a minha pesquisa de doutorado. Eu estava fazendo a pesquisa de doutorado com professores numa formação online, e uma das questões que eu trazia para o debate era sobre a produção de material e como era importante essa diversidade estar colocada, não apenas quando a gente falava de transposição, porque eu trabalhei muito com a questão do multiletramento, da multissemiótica, né? E como essa multissemiótica, ela perpassa essa diversidade. Como a gente precisa olhar a produção desse material a partir da diversidade de modos de significação e de sujeitos, né? Porque quando a gente muda
o formato, quando a gente muda, né, o modo de significar, a gente precisa mudar o modo de fazer, o modo de apresentar, o modo de falar. E para quem nós estamos falando, né? Quem nós estamos incluindo nesse material que estamos produzindo. Isso eu venho falando não só na pesquisa, como também nos planejamentos, né? Quem são esses corpos que a gente apresenta nas atividades? Os nossos livros didáticos, a gente sabe que tem uma, uma, uma formatação muito aquém do que a gente entende por diversidade, e como a gente produz muito material pautado nessa história de ser aluno, né? Com essa bagagem de material que nos foi ofertada. E é uma quebra de paradigma para a gente, né? É um parar e pensar. Que corpos são esses que estão representados aí, né? Que modos de ser e viver estão incluídos no nosso fazer pedagógico e na nossa produção de material pedagógico. Então, isso é um pouquinho do que eu venho pensando, discutindo e trazendo para discussão dentro da escola e na pesquisa no momento em que eu estava realizando. E é tão difícil a gente enxergar, eu acho, né, Dê? É tão difícil a gente enxergar que a gente está reproduzindo os mesmos paradigmas, mesmo quando a gente está tentando questioná-los. Porque a gente está com uma boa vontade de questionar determinadas coisas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem genérico que me veio, né? A gente fica, olha, a gente tem que trazer a questão do negro na escola, da África, da africanidade, da ancestralidade, tem estado muito presente, ainda bem tem estado muito presente, e a gente tem feito isso, etc, etc. E aí eu me peguei no ano passado, vendo uma atividade que a gente fez, super interessante, com africanidade não sei o quê, e a gente fazendo a fila de menino e menino para entrar na sala para discutir a africanidade, para discutir ancestralidade, para discutir deslocamento de paradigma. Então, esse vigiar da nossa prática, que o Freire falou para a gente há muito tempo lá atrás, né? Esse vigiar da nossa prática, ele é constante, e não é um vigiar apenas para quem não está pensando sobre essas coisas. Nós estamos pensando, nós somos aqui mestres, doutores, e estamos pensando sobre isso, e a gente continua ainda com essa mão pesada aí, né, de uma ideologia dominante, conduzindo muitas vezes o nosso fazer automático, porque o fazer automático, ele é sempre, né? Ele é sempre misógino, racista, homofóbico, lesbofóbico, transfóbico. Então, ele é sempre assim. E aí, essa coisa que a Denise te trouxe é um ponto importante para a gente, na hora do fazer pedagógico, seja em qualquer nível, em qualquer modalidade, a gente está atento. A gente nunca vai conseguir dar conta de tudo, eu imagino. Eu penso que tudo a gente não vai conseguir dar conta, mas de chamar atenção, né, para determinadas coisas que passam nesse viés aí que a gente não, nem sente, né? Se alguém quiser contribuir, mas pois não, O pois Paulo não. Freire mesmo fala de colocar o sujeito em sua inteireza. É exatamente essa inteireza do sujeito que precisa estar colocada nas nossas práticas, sejam elas orais ou escritas, né? E assim, e provocar e conhecer e dar espaço, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Ou tentando fazer, dar espaço para essas inteirezas. Cada um de nós foi se apresentando e nós fomos vendo a diversidade que há nesse grupo. Imagina num grupo de estudos, num grupo de trabalho, num grupo de escola, né? Numa turma. E muitas vezes o correr da vida embrulha tudo. E a gente não consegue olhar para essa inteireza, né? Eu acho que é essa inteireza e a dificuldade é exatamente trazer essa inteireza, né, para os nossos materiais e para as nossas discussões.
Diga aí, Eu estou Vini. pensando aqui a partir do que vocês falaram, né? E eu acho que como o conceito de diversidade ele entra em conflito com a própria estrutura do que é a escola, né? No sentido de que a escola ela tenta padronizar. Então a gente coloca as crianças em fileiras, a gente cria uniformes, a gente coloca um grupo, né? E como é que esse conceito de diversidade ele tensiona, ele entra em conflito com a própria ideia de que é uma escola. E eu acho que esse é um desafio mesmo da prática pedagógica, né? Como é que a gente, numa instituição que é homogeneizadora, como a escola, a gente precisa levar em conta que é uma instituição diversa, né? Fiquei pensando nisso a partir do que vocês falaram, como um desafio Entende mesmo. como é que esse espaço de tensão que é o chão da escola, como esse espaço de tensão e de resistência, ele é um dos lugares mais dialéticos que a gente convive na sociedade, porque é um lugar, e aí eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa de mestrado, né, que eu pensei sobre a função social da escola, ele é um lugar que foi pensado para reproduzir, em linhas gerais, isso resumindo, para reproduzir. Porém, a gente tem sempre a atenção que o Vinícius sinalizou aqui. Então, você reproduz, porque institucionalmente é isso que se espera da escola, que a gente faça ali uma mutilação de uns corpinhos, né? Desconsidere a identidade de outros, suplante as características de um em detrimento de outros. É isso que basicamente a escola, sobretudo a escola liberal, ela vem como proposta, como pressuposto de estrutura social mesmo, de manutenção de estrutura social. Mas a gente tem sempre esse outro lado da moeda, que é o lado da resistência, é o lado da contraproposta, que professores, que estudantes. Então, hoje em dia, né? Estou até atropelando aqui um pouquinho, que a gente fala mais lá na frente, mas não tem importância. Hoje em dia, você chega numa escola de adolescente, você vê o menino maquiado, que esperava, né, que fosse fenotipicamente o menino. Ele vai estar maquiado, ele vai estar de saia, a menina vai estar usando as roupas que a gente considera roupas masculinas. E aí, esse enfrentamento da manutenção com a possibilidade de revolução é o que faz esse caldo todo da escola ser tão rico para que a gente possa estudar, se aprofundar e fazer essa roda girar, porque é um lugar onde essa turma se encontra, é um lugar privilegiado onde essa turma se encontra. Eu estou lembrando aqui do Saiato 2014, você lembra, Denise? O Saiato lá na Tijuca, para quem não conhece, vou falar rapidamente, um menino trans, que uma menina trans chegava todos os dias à escola de calça e trocava dentro da escola por uma saia. E todo mundo convivia pacífica e harmonicamente com aquela situação já havia um tempo. E aí, um determinado funcionário da escola resolveu proibir, né? E disse que não tinha mais como aquela pessoa usar saia, porque o uniforme não era aquele. E aí a pessoa, né? A menina ficou muito transtornada, teve seríssimos problemas, e os rapazes, os outros meninos todos da escola, ficaram sabendo, né, desse evento, foi um evento grande, eu não sei se eu estou comendo alguma coisa que tem 10 Meu anos, né? filho, inclusive, com muito orgulho. Graças à mãe de que ele tem também, né? E aí, os meninos todos pegaram saia emprestada com as meninas, e no dia seguinte, todos os meninos foram de saia. E aí chegaram e falaram: vocês vão expulsar todo mundo? Vai expulsar todos os meninos? E foi aí que gerou a grande questão relacionada ao uniforme do Colégio Pedro II, que aboliu a diferença de gênero no uniforme. Então, hoje, quando a pessoa entra no Colégio Pedro II, ela recebe a lista de uniforme. O que ela vai usar, o que a família vai acordar de uso, não nos cabe. Cabe a identidade da pessoa, da família, enfim. E isso gerou, nossa,
Não sei se Silvia, lá em Salvador, viu alguma coisa sobre isso, se as meninas, Rosângela, Luciana e Mônica, ouviram alguma coisa sobre isso. Até porque já tem 10 anos também, né, Denise? Já tem uma década, foi uma década atrás, né? Mas isso gerou muito repercussão na mídia, né? Como se o Colégio Pedro II fosse ultra-revolucionário, Estivesse exigindo que que meninos os meninos vestissem usassem, saia, porque né? esse é um dos enfrentamentos que a gente faz, né, e precisa fazer, né? O que a gente faz é compreender e aceitar e respeitar acima de tudo, né? Eu não preciso aceitar nada, essa palavra precisa sair da minha boca, acabou de sair sem querer. Preciso respeitar, né? E aí o que sai na mídia é que a gente obriga, que a gente manipula, né? E é completamente oposto. O que a gente precisa é respeitar, é acolher e respeitar em toda a diversidade, que é o que nós tentamos fazer diariamente, né? Tanto no colégio quanto nesse grupo, em cada um de vocês, tenho certeza que tenta fazer isso, né? Nas mais diversas, eu não posso falar mais diversas diversidades. Sim, nessa diversidade que está aí e que não consegue ser apagada. A gente não apaga essa diversidade. E esses que derrubaram a nossa live não conseguem compreender e aceitar isso, né? Olha, a Silvia coloca aqui que ela não soube do Sayato, mas que já teve algo parecido no campus que ela trabalhou. O reitor da época baixou uma portaria descrevendo o fardamento para meninos e meninas. Gerou uma revolta na época e aí ele teve que mudar a portaria. É sobre esse enfrentamento, Silvia, que a gente está querendo trazer aqui. Quando a gente fez a pergunta lá no Instagram, né? Gêneros, sexualidades e corporalidade. De que inclusão nós estamos falando? É o que a Denise falou, não é de aceitar. Não é uma questão de aceitar. Essa diversidade existe. Ela está aí. Então, não é uma questão mais de falar, não, é porque eu sou uma pessoa muito bacana, então eu sou descolada, sou uma professora progressista, professor progressista, então eu preciso, eu quero oportunizar isso para os meus estudantes. Isso não existe. Porque é isso, Silvia. Já está lá. Os estudantes estão se colocando, sejam eles por questões de gênero, de sexualidade, de corporalidade, seja por questão de deficiência, seja por qualquer outra dissidência da norma que a gente cria essa expectativa. Então, eles já estão lá. A grande questão que a gente traz para o grupo de estudo, que a gente traz aqui, vai trazer convidados, vai trazer textos, é a gente aprender a colocar o óculos de enxergar. Né? Porque o que a Denise falou lá atrás, quando a gente faz os materiais, né? Como é incrível a forma que a gente homogeneiza todas as ações pedagógicas. Né? A gente planeja uma aula para 30 universos diferentes, 25, 12, sei lá quantos alunos cada pessoa vai ter, né? Quantos estudantes vão estar na sua sala, mas a gente planeja para todo mundo. Raras as vezes a gente pensa nessa diversidade. Quando a turma que trabalha um pouco mais com a deficiência, né? Que é outra galera que também chega botando o pé na porta. Porque eles chegam e falam assim, não adianta você fazer aquela sua folha amarela que você fazia há 50 anos, porque comigo não vai adiantar. Eu preciso que você repense, que você me veja, que você me enxergue. Então, se eu posso dizer que o que a Alain traz com esse núcleo 3 para o LEPED, e que eu venho aqui tentar contribuir, que nós vamos tentar aqui contribuir, é ampliar essa lente, né? Quais são o que de diverso compõe essa escola, que a gente está falando de educação, o que de diverso compõe essa escola e de que forma esta diversidade
vai me auxiliar nesse processo. Não é atrapalhar o processo, é auxiliar esse processo. Diga aí, Denise, que eu falo muito. Eu também, né? Eu queria só trazer uma reflexão que é dolorosa para mim, né? Como a Cláudia bem sabe, dessa diversidade toda e desse não enxergamento, entre aspas, aí para vocês, desculpa, a criação aí das palavras, existe o corpo gordo, né? Que na escola existe, mas o apagamento dele também é muito grave, muito, muito grave, e é pouco discutido, é pouco falado, né? Eu tenho um depoimento que eu vou aproveitar que meu filho saiu, porque se ele escuta, ele bate em mim. Meu filho é um corpo gordo, né? Desde muito novo, assim como a mãe. Eu já fui bem mais, eu fui obesa maior, hoje eu sou apenas obesa, não sei se tem outro nome, menor, talvez. E o meu filho olhou para mim e disse: mãe, eu resolvi emagrecer. Ele é estudante de História da UFRJ. E ele sempre disse que ele não ia se encaixar no padrão da sociedade. Ele falou: eu cuido da minha saúde e ninguém precisa dizer como o meu corpo deve ser. Eu sempre sofri muito com a gordofobia e sempre passei, inevitavelmente, essa preocupação para ele. Mas veio dele para mim. Ele: mãe, eu resolvi que eu vou emagrecer porque eu não caibo nas cadeiras da UFRJ. E é uma coisa que a Cláudia vive, que eu vivia muitos anos da minha vida, e é muito triste, né? É muito triste porque a gente tem muita dificuldade de falar sobre isso. E por isso esse grupo é tão importante, pensar essa diversidade como riqueza é tão importante. E aí eu queria trazer um conceito da Inês Barbosa de Oliveira, que é a cegueira epistemológica. É aquela cegueira que ela é pautada na epistemologia e é legitimada. Você não consegue ver, né? Então, é um termo aí que talvez ajude alguns a pensar o porquê essa diversidade já existente, ela não é enxergada na escola, na academia e na sociedade. Acho que a Silvia queria falar, né? Isso. Vocês aí comentando, me veio algumas memórias, né? E aí, ano passado, quando eu cheguei. Eu atualmente eu sou professora, né? Mas antes eu era assistente de alunos lá no Campo Salvador, né? O Campo Salvador, ele tem uma outra dinâmica. Os alunos, eles são mais revolucionários, eles enfrentam, têm uma outra consciência. E aí, quando eu fui ser professora, eu fui chamada para o campus do interior, né? Santo Antônio de Jesus. E aí, minha primeira experiência como professora no ensino médio, eu fui trabalhar um conto de Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Inclusive, um conto que foi rechaçado por uma professora, foi rechaçada aqui em Salvador, porque trabalhou esse conto na sala de aula, e os pais questionaram e tudo mais. E eu fui com a minha inexperiência, com o meu despreparo, trabalhar esse conto. E aí, no segundo dia de aula, eu cheguei. Aí a turma estava dividida. Uma parte queria que eu suspendesse a leitura, que eu fiz um clube literário, porque, segundo eles, estava pesado para eles. Isso foi no primeiro ano do ensino médio, né? E é um livro indicado para trabalhar a partir do primeiro ano do ensino médio. E a outra turma amaram, a outra parte amaram e queriam que continuasse. Eu confesso que eu fiquei em corda bamba,
né? Eu acho que trazer esses temas, embora esse livro de Conceição Evaristo tenha um viés mais racial, mas a gente consegue fazer uma leitura interseccional do conto, porque tem capítulos que tratam do aborto, né? Dos corpos, das mulheres negras, tem episódios de romance homoafetivo, e alguns episódios desses, os alunos mais conservadores, muitos eram evangélicos. Aí teve uma que era Testemunha de Jeová, ela citou essa parte do romance lésbico, que na Bíblia não permitia, e não sei o quê. Então eu fiquei assim, né? Eu fiquei chocada, para mim foi um impacto, mas assim, eu tentei conduzir a situação, aí eu deixei uma parte com conta, a outra parte eu dei uma outra possibilidade de leitura dentro da temática, porque eu percebi que alguns alunos eles estavam resistentes a trabalhar a temática, mas aí eu confesso que eu me senti assim, sabe? Eu fiquei bem impactada, porque às vezes a gente não tem. Eu acho que são temas que a gente se sente um pouco despreparado, são muitas incertezas, inseguranças para trabalhar isso em sala de aula, né? Às vezes a própria escola não dá esse amparo para o professor trabalhar. Era o caso também desse campus, né? É um campus um pouco conservador, é difícil trabalhar essas temáticas, e quando eu fui assim, de corpo e alma, eu fiquei bem impactada, mas eu conduzi da forma que eu pude no momento, né? Mas, assim, é muito complicado a gente trabalhar, de fato, questões de raça, de gênero e classe. Os livros didáticos, eles não trazem de forma aprofundada, quando traz, é bem superficial, né? Eu já trabalhei com algumas análises de livros didáticos, então é bem complicado para a gente que tenta curar essa bolha, trazer essas temáticas, a gente fala tanto de trabalhar a diversidade, né? Trabalhar a diversidade como resistência, mas a gente encontra resistência dentro da própria sala de aula por parte dos estudantes, né? Então, acho que é uma temática que precisa ter uma... Para que a gente possa trabalhar de fato essas temáticas, precisa ter um apoio, uma rede de apoio mesmo para a gente poder trabalhar, né? Porque é difícil, é muito complicado. Isso que a Silva traz me faz pensar assim das minhas preocupações atuais. Eu acho que é urgente a gente pensar um pouco assim a questão da formação docente. Eu fiquei muito feliz quando a Denise falou que ia participar do grupo e que ela disse que trabalha com formação docente, porque por vezes eu tenho a impressão que se há uma ideia de que trabalhar a diversidade é você trazer um texto, trazer um vídeo, e aí vai trabalhar a diversidade. Eu acho que trabalhar a diversidade, ela requer uma série de conhecimentos em relação ao nosso fazer em sala de aula, né, que isso perpassa pela questão da formação docente, que por vezes a gente não tem. Assim, eu sou formado em pedagogia, e a discussão sobre a questão, por exemplo, de didática, de prática em sala de aula é praticamente zero. E aí, infelizmente, né, e aí é o curso que é dedicado a formar professores que vão atuar na educação básica, e a discussão sobre a prática em sala de aula, ela é negligenciada. E eu acho que é fundamental de fazer essa reflexão, porque é isso que a Silvia traz, né? Esse desafio que é discutir a diversidade para quem está atuando na sala de aula. É um saber docente que é necessário de produção de material didático, porque não se encontra no livro, não se encontra, né, no livro didático que a gente recebe no Ministério da Educação. Então, isso requer por parte dos professores a produção de materiais autorais, e muitos professores não produzem seus próprios materiais. Então, é uma discussão que está muito conectada, né? Eu acho que pensar a diversidade de forma qualificada é também pensar qual é a formação docente que está sendo ofertada para esses professores que vão atuar na educação básica e que vão discutir isso também, né? Então, são temas que estão intercruzados. Eu acho que é fundamental a gente fazer essa articulação. E aí agora Vinícius botou a mão numa cumbuca, que é uma cumbuca quente, né, Vinícius? Porque tem toda uma questão no entorno da pedagogia de desqualificação do curso e da formação. Muitas vezes, eu não sei se Silvia já ouviu isso, mas muitas vezes a gente já ouviu aqui no Rio que, porque não conseguiu fazer nada, vai fazer pedagogia, né? Não é opção.
é falta de opção. E todo esse arcabouço ideológico que está em torno dessa discussão, isso, Silvia, é porque nós somos transgressores por estrutura da própria relação educacional que a gente estava falando anteriormente. Se você tem um instrumento, né, uma ferramenta que é a escola de manutenção de status quo, essa mesma escola é o lugar privilegiado de transformação desse status quo. E aí o que acontece? A gente precisa fazer com que essas pessoas que estejam dentro desse espaço, dentro da escola, se sintam desqualificadas. A Denise falou aqui, Silvia reforçou aqui, o momento que a gente está vivendo hoje no país, do Oiapoque ao Chuí, de desvalorização de professores. Isso é baseado em quê? O que está por trás disso? É exatamente o que o Vinícius está denunciando aqui. Exato, Silvia. E aí, minha querida, é algo que a gente precisa estar muito antenado, aquela história de vigiar, né? A gente tem que estar muito antenado para se juntar com os bons. Se juntar com os bons, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo que não é um maniqueísmo, mas a gente precisa se juntar com aquelas pessoas que reforçam conosco esse movimento, pelo menos da crítica. Pelo menos da crítica. Se não é da revolução, se não é da mudança, se não é do status quo, pelo menos para você não se sentir, Silvia, sozinha, né? Denise, eu sei que eu falo demais, já você fala, mas eu vou te ouvir, mas é só para não perder esse eixo, que eu acho bem interessante, e que não é só uma constatação, tá, gente? Não é uma reclamação, não é uma chateação, é uma constatação. Para eu conseguir reunir 2 pessoas comigo lá no meu laboratório de pesquisa do Pedro II, eu levei 10 anos. Muitas coisas eu consegui fazer, não digo sozinha, porque a gente nunca está sozinha, né? Tem sempre alguém que junta para agregar e etc. Mas muitas coisas eu fiz, formação de professores, curso de extensão, meio que saindo a princípio tudo da minha cabeça. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas? Claro que estão. Dentro da escola tem um monte de gente pensando parecido. O problema é que, de alguma forma, o sistema ele tem uma força centrípeta que é para jogar você para fora, não é para você se unir, é para você se separar. E esse discurso, eu entro na minha sala, fecho a minha porta e dou a minha aula, que a gente escuta da educação básica até o ensino superior, eu que já transitei em todos esses níveis, eu já escutei isso, esse discurso está eivado, está encharcado dessa ideologia de que a gente não se reúna, Silvia, que a gente não seja aquele toquinho lá da fogueira que se junta com o outro para aumentar o fogo. É dessa discussão de inclusão que a gente quer estabelecer esse ano aqui com vocês. É sobre esse caminhar, tanto epistemológico quanto pedagógico, relacionado à educação e diversidade, que a gente quer tentar construir juntos conhecimentos a esse respeito. Eu já não sei quem está na frente, se é Denise, se é Vinícius, vocês se entendam aí, quem quiser pode falar. Com a gente não tem isso, não faz diferença. Com a fala da Silvia, eu me lembrava muito, né, da minha pesquisa e dessa minha fala recorrente, que era da necessidade do coletivo, de que a gente só faz alguma coisa, alguma modificação a partir desse coletivo. Fechando a sala de aula, a gente tem mais trabalho e menos revolução. Agora, ao mesmo tempo, a Cláudia fala sobre as nossas condições de trabalho, né? Esses 10 anos, muito provavelmente, essa força... como é que fala, Cláudia? O contrário é centrípeta, que joga para os lados, né? Que afasta. Ela tem a ver com essas condições precárias
precárias de trabalho que a gente tem, né? E a gente continua insistindo. Mas quando a gente fala da necessidade do coletivo e da importância fundamental da formação docente, a Cláudia fala dos pares, eu queria falar dos ímpares. Eu queria dizer da necessidade de trazer essa diversidade, dessa diferença para essa discussão, né? Para a gente incomodar mesmo, para que a gente possa falar o tempo todo, de modo que essas pessoas que pensam diferente, aí na pesquisa eu também falo que essa diferença é sempre tradução, né? O modo como eu penso a diversidade, falo dela, e a Cláudia, e a Silvia, e a Lúcia, e a Mônica, e a Amanda, e o Vinícius, e cada um de nós aqui, ele não se constrói sozinho. Eu trabalho com Bakhtin e a minha palavra vem da palavra do outro, né? Então, essa palavra que vem do outro, ela é traduzida por mim. E por isso esse discurso precisa estar sendo veiculado o tempo inteiro, não apenas entre os nossos pares. Formar coletivo não necessariamente com quem é igual a mim. Por vezes, pessoas que são diferentes de mim vão trazer olhares e contribuições àquilo que eu estou vivendo de um outro lugar, né? Mas que está, de alguma maneira, me afetando. Eu afeto a vocês com a minha fala e vocês afetam a mim, né? Segundo Bakhtin. E esse afetamento é que vai fazendo as modificações, as transformações e o ato ético, né? E assim, é o ato de existir, é o modo como a gente existe. E aí, falar sobre essas diferenças com os diferentes, que pensam diferente de nós, também é a revolução. Eu acho que é só um adendo um lembrete para a gente, porque é mais cômodo, é mais fácil a gente estar com essa rede de apoio, mas que a necessidade do coletivo, por vezes a pessoa está precisando de um apoio que não é o mesmo que eu, mas eu consigo com ela fazer esse coletivo. Transformar a escola num coletivo é o fundamental. E esse coletivo não é feito de concordância, né? Vou citar uma pessoa bem polêmica no momento, por função de questões machistas e, né, de assédio, mas que foi uma referência bibliográfica que não dá para jogar fora de uma hora para outra, mas que eu transformarei, né? Boaventura de Souza Santos, ele fala que é no conflito que a gente constrói o diálogo, que não é simplesmente todo mundo concordando que a gente avança, né, nas questões que são de responsabilidade partilhada. Então, esse conflito ele é positivo e ele é importante para que a gente pense em cada um de nós, quando cada um de nós formos para os nossos coletivos, que a gente não pode excluir ou rechaçar aquilo que é diferente de nós. Muito ao contrário, trazer para a conversa, eu acho que, e trazer, e expandir o conflito, ele fala, né? Ele não esconder esse conflito, sim expandir o conflito, para que a gente possa avançar nesse diálogo. Eu queria só trazer essa contribuição que me veio à cabeça, e aí, Vinícius, vai daí que é tua. É só tentar resgatar um pouquinho também que eu trouxe, sobre a necessidade da gente pensar o trabalho autoral docente para o trato da diversidade, assim. É muito comum, por exemplo, professores e professoras recorrerem a atividades que estão disponíveis na internet para trabalhar, sei lá, o tema dos povos indígenas. E aí eu queria compartilhar com vocês, se for possível, Cláudio, rapidinho, a pesquisa, eu abri aqui agora o Google, né? Botei assim, o movimento que muitos professores fazem. Atividades povos indígenas, para ver o que aparece. Dá para compartilhar? Posso compartilhar rapidinho? Eu acho que sim. Se está tudo bem aqui, porque eu não sei o que aconteceu no meu Meet Deixa eu ver aqui se depois do vai. nosso ataque hacker, mas eu acho que pode. Apareceu Não sei aí? se tem que esperar um pouquinho, eu acho. Você está sentindo permissão?
Deixa eu ver. Acho que foi. Para mim tá Apareceu Participando, aqui, foi. tá aqui, tá aqui, tá Mas aqui, tá aparece aqui. só. Isso, Agora aparece sua apareceram várias. tela. Isso. Eu botei assim, atividade indígenas, né? E aí, o professor está super achando que está trabalhando em diversidade, né? E aí pega essas atividades aqui maravilhosas e vai trabalhar aí na sala de aula. E como é que essas atividades, elas reforçam uma série de estereótipos, de imagens que colocam os povos indígenas no local do passado, não se pensa a diversidade dos povos indígenas, né, das populações indígenas. E aí, para esse professor, para essa professora, está super trabalhando a questão da diversidade, estou incluindo, trabalhando povos indígenas. E aí, como é que eu considero essencial a gente fazer essa discussão sobre formação docente para o trabalho da diversidade, porque é isso. Falar de povos indígenas desse modo não é necessariamente você pensar a diversidade de forma positiva. Pelo contrário, você reforça uma série de preconceitos, né? Eu fiquei com vontade de compartilhar isso porque é uma coisa que tem me preocupado muito, assim, nos últimos anos, a necessidade da gente pensar a formação docente por trato da diversidade. E aí, né, Vini, é muito legal o que você traz com relação a povos indígenas, com relação a pessoas pretas, com relação a pessoas LGBTs, porque isso tudo não é de graça, né? Essa formação nos foi imputada para justamente massificar essas identidades. De alguma forma, tirar a característica principal, porque, assim, a gente podia ficar conversando horas, não vou Desumaniza, conversar né? horas, não. Não vou conversar horas, não, tá? Mas eu só fico pensando assim, a própria atividade indígena, usando esse monte de papel, já na sua essência, já é contraditória. Já é contraditória na sua essência, se você quer fazer discussão sobre povos, por exemplo, que pensam a sustentabilidade desde que o mundo é mundo, né? Então, assim, para a gente entender como é que esses mecanismos, entender não digo, mas ficar atento como é que esses mecanismos estão muito bem arraigados no nosso cotidiano. Estão muito bem arraigados. Eu só não queria perder só um minutinho, que a Silvia escreveu um negócio aqui, e eu não sei se na gravação aparece depois, e aí eu queria só ler o que ela escreveu, que eu acho bacana também, quando você falava sobre essa história de agregar os diferentes também na construção do coletivo. Aí ela escreveu aqui, mas quando eu precisei deixar a turma, alguns alunos ficaram preocupados se o próximo professor iria trazer essas temáticas. Isso me deixou feliz, pois eu percebi que deixei uma semente lá, né? Então, mesmo com a tensão que ela citou aqui inicialmente, quando essa tensão tá, vocês não querem? Então tá bem, eu estou indo embora, tudo bem. Mas será que o próximo vai continuar essa discussão ou não vai? Né? Então, de alguma forma, a gente sempre dá aquela mexida, porque faz sentido a discussão que a gente traz para olhar para os estudantes, para olhar para os professores, para olhar para as escolhas que a gente faz na escola. Ela faz sentido para todo mundo que está envolvido. A grande questão, e aí a Denise marcou um pontão, né, quando ela traz essa discussão para a gente, a grande questão é o lugar do conforto, né? Porque aí, olha, aquela folhinha, é aquele conteúdo, é aquela forma de ensinar, é a forma massificada, é tratorar mesmo pessoas diferentes da norma, e sempre foi assim, gente, vamos embora, toca o barco, que nos deixa numa situação de conforto, muito, entre aspas, esse conforto, porque cada um de nós aqui sabe da dor e da delícia de ser o que fomos na escola, né? Cada um com as suas questões, sejam elas de corporalidade, sejam elas de orientação sexual, sejam elas de forma de se expressar, né? Da forma de que você tem de se expressar, que é rotulado por alguns grupos ou por alguns profissionais. Então, é sobre essa massificação que aniquila esse ser. Aniquilar o ser é o que eu sei que ele não está muito mais na moda, né? Mas o Foucault falava muito sobre isso, né? Que a gente vai homogeneizar é para isso mesmo, que é para não aparecer a sua capacidade identitária ali, é para não aparecer o seu eu. E aí você
Uniformizou, né, Vinícius? Você falou lá no início. Uniformiza. Não uniformiza só a roupa. Por que é tão importante, né, Silvia, o reitor lá arbitrar sobre a roupa igual para meninos e a roupa diferente para meninas, né? Essa uniformização da roupa não é só da roupa, é do comportamento, é do pensamento, é do acesso à educação. Meninas não devem ter acesso às ciências, à matemática, né? Olimpíadas de Matemática para os garotos, né? Tudo isso está dentro desse pacotão, né? E agora é contigo aí, Denise, vai. Vinícius, a gente teve uma experiência muito interessante no ano letivo de 2023 com os povos originários. A equipe de quarto ano, como você sabe, é sempre uma equipe bastante diversa, né? E tínhamos, desde daquela pessoa que continuava chamando índio, tribo, aquelas pessoas que se propuseram a estudar, a ler e a debater quem são, né, e quem foram, e a importância dos povos originários. E aí eu vou voltar de novo à questão desse coletivo. Ele não é unificado. Mas a palavra minha vem da palavra do outro. E eu percebia nitidamente que algumas colegas que se sentiam desconfortáveis, né, no início desse trabalho, e que faziam um trabalho diferente. A gente tem uma equipe grande, para quem não é do colégio sabe, temos no nosso campus, né, por acaso nós três somos do mesmo campus, são 8 turmas de cada ano de escolaridade e 8 professores de núcleo comum. E não, 8 pessoas nunca pensam igual e não têm a mesma formação. Mas quando a gente propôs, cada uma propôs, e a Cláudia teve até a oportunidade de ver uma produção que eu propus, uma atividade que eu propus a partir do samba do Salgueiro, Rutucara, e dizer, mostrando e fazendo que é possível que aquele currículo engessado caiba nas temáticas que nos afetam e que são as importantes e que a gente não está... O currículo está para as temáticas e não as temáticas para o currículo. A gente fazer uma inversão com essa equipe é interessante e é produtivo, né? Quando a gente fala dessas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em função da sua formação e vão buscar lá aquele material. Vou trabalhar os índios, né? E aí a gente que a gente tem RPS, mas nos centros de estudos, para todo mundo entender, fazer essa discussão, né? Por que não índio? Por que não tribo? E trazendo material e compartilhando material, e como essa equipe cresceu e como a Denise, como professora, cresceu, porque entrou num quarto ano, no meio de caminho, numa turma que foi alfabetizada durante a pandemia e que com muitas crianças incluídas, com muitos seres com a sua diversidade inteireza, conseguiu compreender, né, e fazer isso avançar, e esse debate caminhar, né? Às vezes a gente pensa, Silvia, que está sozinha, mas não está, mesmo estando no lugar do diferente, né? Fazer junto, mesmo com o diferente, ele produz uma ação, ele vai produzir uma modificação, né? Não pode ser positiva, negativa, alternativa, mas vai produzir alguma coisa, né? E a qualidade desse material, e você vai ter a oportunidade de conhecê-lo, é incrível. Eu aprendi pra caramba, e eu digo para vocês, entrei com medo, porque
sabia muito pouco, sei agora um pouquinho mais. E é assim que a gente faz, né, na formação, porque eu acredito muito também na formação em serviço. Eu acho que a formação em serviço, ela é muito eficaz e ela é muito importante. E a gente tem deixado ela de lado. A gente, nesse contexto de precarização do trabalho docente, são muito poucos que estão aqui conosco discutindo. Então, a gente precisa fazer essa discussão chegar até lá, chegar às salas de aula. De que maneira? Levando essa discussão para dentro dos nossos RPS, dos nossos centros de estudos, dos nossos planejamentos. Eu acho que a formação em serviço é isso, é essa troca de experiências, essa troca de discursos, porque, para mim, o discurso é vida, né? É ato ético e estético, e, portanto, é preciso que, inclusive, essa folhinha possa ser olhada por outra pessoa e dizer, olha, eu tenho outro negócio aqui, olha aqui, veja esse, vamos pensar se esse é o melhor termo, e construir esses coletivos não é fácil, mas para mim, fundamental. Obrigada. A gente agradece. Olha, quero saudar aqui Juliana, que chegou agora, Márcia também, que chegou agora para compor conosco, que estavam em outras atividades que eu sei, não é? A Ju, Denise, Silvia, no nosso grupo LEPED, que Luciana já faz parte, né? Rosângela, Mônica, a Juliana e a Edna fazem parte da equipe não só disso, mas elas são responsáveis pela comunicação. E Juliana e Edna fazem esses materiais maravilhosos de divulgação, atraentes, interessantes, diferentes da norma, né? Então, muito obrigada por você poder estar aqui hoje, viu, meu amor? Muito bacana mesmo. Gratidão sempre, sempre. E, Márcia, você é lá do nosso grupo do LEPED? Eu sou péssima para os nomes. Conta para mim, onde você veio? Sim, Cláudia, eu entrei no início do mês. Ah, verdade, é que essa foto não está. Eu não estou vendo a sua foto. Você é da Unirio também, não é? Isso aí. Ai, seja muito bem-vinda. Ju, olha lá, bichinha, indo para Obrigada. casa e nos ajudando aqui. Essa mulher é demais, gente. Obrigada, Márcia, por você ter vindo. Gente, Eu que agradeço. hoje a gente começou a fazer aqui uma discussão que a gente planejou um negócio, foi caminhando para outro, e que eu estou achando muito bom, porque eu conversei com Denise e Vinícius, viu, Silvia, Márcia, que estão chegando agora, a Juliana, a Amanda já conhece um pouquinho também. A gente está querendo organizar, ou melhor, não organizar não é o termo, mas construir um trabalho coletivo de estudos, né? Então, hoje eu queria meio que... Eu fiz ali uma apresentação com o PowerPoint, professora, é assim, então a gente faz essas coisas, trouxe um pouquinho, né? Como eu já tenho aqui o contato de todo mundo que está aqui, se a Silvia tiver interesse, as outras meninas também, vou colocar na Luleped, mas se a Silvia tiver interesse, eu passo esse materialzinho, que é um resumo do que a gente estudou em 2023, e eu trouxe também a proposta de trabalho para a gente desenvolver em 2024. Essa é uma proposta, nós temos aqui 3 convidados que vão vir para conversar conosco. Passo para ti, Silvia, pode deixar. Mas ela não é fechadíssima. Claro que nós já contactamos os convidados, vocês vão ver que são as pessoas bem bacanas para a gente discutir o que a gente está se propondo na data de hoje, que é falar de diversidade na escola, e para isso, estudar um pouquinho. A Denise falou, cara, deu um medão, porque eu não sabia muita coisa sobre isso. E olha, meninas que trabalham aí com deficiência, é o mesmo discurso que a gente escuta na escola, quando a professora recebe a criança autista, quando a professora recebe a criança com dificuldade motora, quando a professora, não é? Quando o professor, de modo geral, recebe esses corpos que não estão
na expectativa da norma, e a gente fala assim, mas não me ensinaram a trabalhar com isso. Não, Ju trabalha com formação de professores. A gente escuta isso todo santo dia, né? Também acontece muito para quem trabalha com raça, não é, Vinícius? Relações étnico-raciais. Também acontece muito para quem trabalha. Ó, a Juliana já falou que sim, porque ela sabe disso, ela trabalha com formação de professores, né, lá no ensino médio. Também acontece com quem trabalha com gênero e sexualidade na escola. Muitas pessoas chegam assim, eu estou com um problema. A gente vai falar um grupo de pesquisa, aí você fala, eu estou com um problema na escola, eu vim aqui só para isso, para resolver um problema que eu estou na escola, que tem um menino, que ele é meio assim, esquisito. Fazer uma consulta aqui rapidinho. Rapidinho, como é que eu faço, hein? E aí... Tipo advogado, né? Minha irmã fala assim, a minha irmã, ela é advogada, ela fala assim, olha, eu não aguento mais aquele amigo que fala assim, pô, eu queria só tirar uma duvidazinha. Nossa, é dose, não é? É dose. Ó, a Rosângela trazendo a creche aqui, ó. Já tem o problema lá na creche. É isso, né? E aí uma coisa que eu falo sempre, não é? Eu não sou nenhuma referência acadêmica, mas o que eu entendo na minha prática pedagógica é que a matriz é a mesma. A gente está falando da mesma matriz, da diversidade. Seja ela orientação sexual, seja ela de raça e etnia, seja ela de deficiência, a matriz, se você espremer, a matriz é a mesma. É a diversidade, é a diferença, é aquilo que não estava dentro da expectativa. E a gente vem falando sobre isso na pedagogia há muito tempo, sobre essa diversidade. O problema é que a nossa lente de olhar, a Celinha vindo aí, a nossa lente de olhar é uma lente que vê a diversidade como o Vinícius... A gente aprendeu a enxergar assim, Vinícius, diversidade étnica dos indígenas. A folhinha ali do indígena, com carinha de Turma da Mônica, entende? Por isso que eu comecei com essa pergunta besta hoje aqui, que parece uma pergunta... Cara, eu vou para um grupo de pesquisa para o sujeito perguntar o que é diversidade. Pergunta de milhões. Não é isso, Dê. Porque será que a gente está se debruçando? Estou falando aqui do nosso jargãozinho da escola, né? A gente está se debruçando sobre diversidade na sua perspectiva de diversidade mesmo, ou de um conceito homogêneo que a gente criou na nossa cabeça, ou que nos ajudaram a criar na nossa cabeça há não sei quanto tempo atrás, o diferente é o que não é igual, e passa batido. Né? E para quem quiser se juntar a nós, aí já estou falando aí, porque isso aqui vai para o YouTube, para quem se juntar a nós, é sobre isso. É disso que a gente vai discutir aqui. Aprender um pouquinho mais sobre essa gama de possibilidades de um ser humano em formação, seja ele na escola básica, seja ele no ensino médio, seja ele no ensino superior. E como é que a gente está olhando para isso e como é que a escola está contribuindo para ou retificar essas relações do nosso cotidiano. Hoje, para quem chegou agora, viu, Juliana, Márcia, Celinha, seja muito bem-vinda, querida. Para quem chegou agora, a gente sofreu um ataque hacker aqui no início da nossa transmissão. Esse ataque hacker não é à toa. As pessoas estão incomodadas com o lugar de privilégio que elas ocupam. E discutir o que a gente está discutindo aqui, mexer essa jaqueira dessa normativa, tira muita gente que estava no seu lugar de privilégio e conforto. Então, a gente começou, né, Ju, durante a semana, quando a gente fez, no dia da visibilidade trans, a gente já começou a receber alguns haters, né? Eu costumo dizer, se você trabalha com diversidade e não tem hater, você não está fazendo o negócio direito, né? É isso. Então, a gente já começou... E a gente... Sabe, Silvia, o que você falou? Puxa vida, a gente vai trabalhar
sobre essas questões da escola, e a gente fica insegura, porque é difícil, porque o obstáculo está ali, às vezes, dentro da própria sala, na família, na sociedade, mas é esse lugar de transformação que o nosso amado mestre Freire falava, né? Que é esse lugar da transformação social que a gente ocupa. Não dá para descansar, não dá para piscar, porque é a partir daí que a gente pode ajudar um pouco no nosso latifúndio, na nossa formação de sujeitos, a melhorar um pouco mais essa sociedade que a gente tem visto aí, como a gente viu hoje aqui no início da outra transmissão, de ódio, de raiva, de não compreensão do outro, de não entender que a diversidade é positiva, que eu não vou perder espaço por abrir essa discussão para todas as vozes, que eu vou ganhar espaço, né? E, de alguma forma, é essa proposta que a gente vai fazer hoje. Quer falar alguma coisa, Ju? Tadinha da bichota, né? Já trabalhou para caramba hoje e eu ainda estou querendo que ela que ela fale aqui. Mas aí, turma, se vocês me permitem, é que eu falo para caramba, já falei, né? Vocês têm que me segurar porque eu falo a beça. Quem está assistindo aí, vem para cá também fazer parte do grupo para a gente poder ter voz junto e compartilhar as ideias, etc. Eu queria mostrar para vocês uma propostinha que a gente tem dos próximos encontros. Nós sempre nos reunimos a terceira terça-feira do mês. E quem está chegando hoje pela primeira vez é muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde para que continue conosco aqui, né? Então, toda terceira terça-feira do mês, exceto, vai ter uma terça-feira que eu acho que a gente vai ter que mudar o dia, que é 15 de outubro, gente. 15 de outubro, né? É o dia que a gente vai tomar um chazinho com as amigas, com os amigos, não é isso? Então, chazinho de cevada, talvez, mas enfim, é o dia que a gente vai comemorar o nosso dia, então provavelmente a gente deve mudar essa data, mas como a gente está em maio e é outubro, dá tempo da gente se conversar, tá? E aí eu queria pedir essa autorização para vocês para mostrar rapidamente aqui o que a gente está pensando para esse ano aqui no Núcleo 3, tá? E vamos ver. Eu vou passar para vocês aqui depois, tá bem? Para a Silvia, para a Celinha, para todo mundo que está aqui. Eu vou passar aqui quais as referências nós usamos no ano passado, e o que a gente acabou estudando também, né? Lá no ano passado, um pouquinho, antes da Covid me pegar de jeito e eu ter que suspender um pouco as minhas atividades. Mas o que acontece? Ó, o nosso desenho de estudos para 2024 está mais ou menos assim. 7 encontros, maio, novembro, terceira terça-feira do mês. Metodologia, sempre em 2 momentos. Primeiro, a gente estuda algum texto, alguma questão sobre o tema, que eu vou compartilhar com antecedência com vocês, e, na sequência, a gente recebe um convidado para falar sobre aquele tema, certo? Nossa comunicação vai se dar basicamente pelas redes sociais e os textos, eu estou pensando em publicar, em deixar publicado lá no Google Drive. E aí eu vou ver com vocês aqui, porque esse grupo aqui, como eu falei, eu já conheço todo mundo aqui, Silvia também tem o contato dela, que estudou comigo lá na Cláudia, USP. saiu a apresentação. E saiu porque eu tirei agora. Mas é só porque eu queria falar para combinar aqui com vocês. Vocês acham bacana que a gente deixe esse material num drive? Hein, Ju? Você que é moça, a moça que entende tudo das coisas digitais. Então, você acha que é bacana? Entende tudo. Essa aí entende. Não entendo tudo, mas que eu não souber, eu procuro. Celinha, o que você acha? Fica bem assim? A gente deixa lá, porque aí a gente já. Vocês têm a chance de dar uma lidinha. Se não der uma lidinha, ninguém vai ficar chateado também. A gente vem aqui e apresenta um pouco do texto que a gente está pensando. Tem uma leitura que eu, Vinícius, Denise pensamos, que a gente podia deixar essa leitura como se fosse longitudinal durante ao longo do ano, que é o textinho da Carla Cotirene, o que é interseccionalidade. O que vocês acham? É uma boa ideia? Silvia, você que trabalha aí com a interseccionalidade, Silvia, o que você acha?
Ótimo, eu comprei, tem 2 semanas que eu comprei esse livro. É mesmo? Ai, que beleza. Então, se a gente puder ir lendo ao longo do ano. Você tem, Ju? Olha que beleza. Então, a gente vai porque, inclusive, gente, olha, dica quente. Patrícia Hill Collins, que discute a intersexualidade também, né, em nível internacional, estará aqui na Rural entre os dias 12 e 14 de junho. Você não vai conseguir ir, Ju? Ô, dó. Então, pode ir, porque, ó, que a Joyce não nos ouça. Joyce é a nossa querida amiga que vai estar conosco aqui também, e ela coordena o Legessex lá na Rural, que é um grupo também sobre diversidade de gênero e sexualidade, mas mais focado na perspectiva, mando para ti, Silvia, na perspectiva psicológica, né? Não tanto da educação quanto a gente trabalha aqui. Porém, também, né? Joyce é professora da Rural, enfim. Então, aí a gente pensou nessa dinâmica. Ler um próximo encontro. Hoje aqui foi um encontro de apresentação. Próximo encontro já vai ser com uma pessoa convidada. O outro, a gente discute um pedacinho da interseccionalidade e algum texto sobre o tema que o próximo convidado vai trazer. Por que a gente pensou ao contrário? Primeiro lê o textinho e depois chama o convidado. Porque aí, quando vier o convidado, você já vai estar com uma quantidade de dúvida um pouquinho maior, porque a gente já teve um debate anterior, já trouxe alguma coisa sobre o tema, e quando a pessoa vier aqui, né, fazer a sua contribuição, você já vai ter um acúmulozinho de discussão para poder debater melhor e não ficar, né, só ouvindo. Essa é mais ou menos a dinâmica. Vocês acham que pode funcionar assim? Uma vezinha no mês, né? A gente se organiza para poder compartilhar, sempre online, porque olha lá, Celinha está no ônibus, Celinha está no ônibus. Juliana, agora há pouco, estava dirigindo, que estava, né, acompanhando aqui. Então, a gente pode, se vocês concordarem, manter aqui. E você que está assistindo aí na internet, no YouTube, se quiser compartilhar conosco, não precisa fazer todos os encontros. Ah, já perdi o primeiro, não posso fazer. Não tem problema. Você pode vir discutir conosco qualquer dos temas que eu vou apresentar aqui. Inclusive, porque esses temas a gente começou a elencar no ano passado, né? No ano passado a gente começou a mapear esses temas que dizem respeito, né, a gênero, sexualidade e raça, por conta do escopo dos nossos 2 grupos de pesquisa. No dia 18 de junho, nós teremos nossa querida amiga Ana Lu Stefan, que participou como ilustradora desse livro, que é o Lute como uma Gordinha, que eu tive a oportunidade de participar da autoria, junto com a Rosane Gomes. A Ana Lu fez a ilustração, Malu Gimenez participou da concepção, né, do livro. Malu é uma referência na discussão sobre gordofobia. E a Ana Lu também está defendendo uma tese de doutorado, está terminando já lá nos finalmente da tese de doutorado dela, falando sobre essa dissidência das corpas gordas, dos corpos gordos, dentro do espaço escolar. Então, além de Ana Lu participar conosco da construção do Lute como uma Gordinha, ela também vai trazer um pouco da contribuição dela. E essa vai ser a leitura primeira levezinha para a gente. Eu vou deixar o link para vocês, vou deixar o link aqui no YouTube, mas vou mandar o link para quem participou aqui, né, dentro da nosso grupo de estudo, para que você acesse, porque o nosso livro ele é gratuito, foi fruto de um edital público, então o nosso livrinho ele é gratuito para todo mundo ter acesso e discutir cada vez mais os temas. É sobre isso que eu comentei lá no início com a Amanda, que aí eu queria muito que a Amanda pudesse, na semana que vem, vir aqui para dar um pouquinho do depoimento dela a respeito da leitura que ela fez e que a filha dela também fez, né? Sobre Lute como uma Gordinha. Espera aí que alguém falou alguma coisa aqui e eu não estou vendo. Ah, a Amanda está falando que é muito importante. Pois é, né, Amanda? Então, turma, então, dia 18, nós teremos a Ana Lu. Nessa dobradinha de 17 de julho e 20 de agosto, nós vamos estar discutindo educações e relações étnico-raciais. Primeiro, a gente vai fazer uma discussão sobre um texto, que o Vinícius vai me ajudar aí, para a gente poder escolher um texto bacana. A interseccionalidade vai continuar perpassando,
A gente vai ter um momentinho para discutir o texto da Carla Cotirene, e aí, nesse dia 17, a gente vai discutir o texto. Na sequência, no dia 20 de agosto, o convidado é justamente o Vinícius, falando sobre esse tema, né? Que, inclusive, foi o tema de doutorado dele. Continuando o próximo tema, aí a Joyce aqui, ó, que eu comentei com vocês, que está trazendo Patrícia Hill Collins aqui, no terceiro seminário de sexualidade, gêneros e escolas. O tema vai ser transexualidade e escolas. A gente também vai escolher um texto legal para colocar no Drive para vocês. E no dia 14, 15 ou 16 de outubro, a gente confirma, a Joyce vem conversar conosco sobre esse tema. Como é que é essa coisa das crianças trans, dos adolescentes trans? Como é que a escola está lidando com isso? Como é que lida com isso? Como é que finge ou não finge que existe, etc. E já caminhando para o final do ano, a gente vai trazer um tema, né, que vai ser ao contrário. Primeiro, a Miel vem, e a gente vai falar sobre um tema que, mesmo dentro do campo de gênero, ainda é pouco abordado, sobretudo na escola, que é o tema das pessoas intersexo, né? E aí a Miel vem trazer essa experiência dele, por ser um homem trans intersexo, para a gente pensar um pouco como é que a gente lida com isso na sociedade, de um modo geral, e como é que a gente lida com esse assunto dentro da escola. E aí eu quero saber o que vocês acham desse plano de voo aí do ano. Vocês gostaram, não gostaram? Acham que pode ser bacana? Não acharam nada também? Tudo bem. Pode não achar nada. Fala Vai aí, ser Ju. ótimo. Eu gostei muito. E aí a gente tem um tempinho para discutir entre nós, de repente, né? Que bom, Mônica. A gente discute entre nós um pouquinho, meio que em casa aqui. Tudo bem que é uma casa meio Big Brother, que depois todo mundo assiste lá fora. Mas a gente aqui pode falar entre nós, né? As nossas dúvidas, nossas angústias. Muito obrigada, Rosângela. E aí, na sequência, a gente traz uma pessoa convidada que vai. Que bom, Lu, obrigada, querida, valeu. Gostou, Silvia? Que beleza. E sempre a gente vai separar um períodozinho do nosso encontro, que dura 2 horas, hoje durou um pouco mais por conta do incidente inicial, né? Mas sempre dura 2 horas, a gente vai sempre separar um espacinho para discutir o texto da Carla Cotirene, o que é interseccionalidade, porque é algo que a gente vai precisar se debruçar um pouquinho mais por tudo isso que nós discutimos hoje, e traz um tema sobre diversidade e relacionado sempre à escola. Quando eu digo para vocês que o tema intersexo vai primeiro ser a Miel que vem falar, contar a história dele, contar como é que é a vivência do intersexo na sociedade, na escola, é porque esse tema a gente vai precisar, eu acho, se debruçar mais do que um encontro, né? A gente vai ter que ter uma atençãozinha um pouquinho além, viu? Muito bom, Vinícius. Inclusive, Silvia, eu não sei se você deseja participar do grupo, mas depois você fala comigo no privado, não precisa responder agora, que a gente pode depois combinar de você participar dos nossos grupos de WhatsApp também, tá bem? Para você ficar por dentro, né, do que acontece. Pode deixar que a gente não dá bom dia, boa tarde, boa noite, não, tá? A gente vai direto, nada contra o bom dia, boa tarde, boa noite, mas é que às vezes, né, 200 grupos, é isso que acontece. Então, vocês concordam, turma, com essa condução que a gente está pensando para o ano de 2024? Está aprovado nessa ata eletrônica por esse grupo aqui? Está aprovado? Maravilha. E aí a gente tem, ótimo, olha que beleza, só os dedinhos levantados, coisa boa. Então, fala aí, Vini. Eu queria levantar meu dedinho. Eu só queria levantar meu dedinho. Não Tá achei. certo, tá certo. E nas redes sociais, a gente vai pedir, tanto para vocês que estão participando aqui, quanto para vocês que estão assistindo aí no YouTube, nas redes sociais, sigam o LEPED, sigam a página do Instagram do LEPED, a página do Facebook do LEPED, porque não há só a discussão
no núcleo 3. Eu, por uma contingência, estou aqui coordenando o núcleo 3 em parceria com a Denise, com o Vinícius, com a Juliana, com a Edna, certo? Mas a gente também tem um núcleo 1, que é um núcleo que trata de uma perspectiva de arte, né, Ju? Fala um pouco aí do núcleo 1, porque eu não sei muito bem, não. E o núcleo 2, que é o núcleo que vai tratar especialmente das deficiências, que o Alan também coordena. Fala aí, Ju, um pouco do núcleo 1, que eu sei um pouquinho fraco ainda sobre o núcleo 1. Está me ouvindo? Não. Não. Núcleo... Bom, enfim, procura lá no Leped. É a Ana que... Desculpa, eu não te ouvi. Sobre o núcleo 1, que eu sei pouco, que a Ana trabalha numa perspectiva da arte, né? Arte e cultura, teatro, teatro inclusivo, teatro do oprimido. Toda a discussão da arte relacionada à inclusão, né? Que é com a nossa amiga Ana. Eu estou aqui no núcleo 3, o Alan, que é o nosso coordenador geral, que vai discutir as questões especificamente de deficiência no núcleo 2. Então, por que a nossa é a terceira terça-feira do mês? Porque é isso mesmo, a primeira terça-feira é o pessoal do núcleo 1, segunda terça-feira o pessoal do núcleo 2, terceira terça-feira o pessoal do núcleo 3, certo? E lá na página do Leped tem o calendário, tem as informações, e sempre a equipe de comunicação está postando as datas afirmativas ao longo do ano. Então, sempre tem uma informação importante, né? A semana que passou, que a gente teve lá os haters, né, Ju? A gente falou da visibilidade trans, falou do dia do orgulho trans, da visibilidade do agênero, então, e não só sobre isso, sobre discussão manicomial. Então, a página do Leped tem sempre uma data afirmativa importante para a gente se fortalecer nessa discussão e sempre aprender um pouquinho mais, certo? Agora o microfone está aberto mais do que nunca aí para vocês se colocarem, quem quiser falar alguma coisa, contribuir, porque a gente já está caminhando um pouquinho para o término do nosso encontro da noite de hoje. Fiquem muito à vontade. Essa casa aqui é nossa para a gente poder falar o que quiser, tá? Só não fala todo mundo junto, que aí eu não escuto direito, tá? Se falar todo mundo junto, eu não consigo ouvir, não. Silvia, você vai voltar? Vai voltar conosco? Ih, a Silvia até saiu, olha. Meu Deus. Brincadeira, deve ter caído. Na próxima reunião, conto com vocês aqui, que no caso, ó, a Silvia voltou. Fala aí, Silvia. Estaremos juntos na próxima? Caiu, né? Imaginei. Ótimo. Então, a gente vai combinando, tanto na internet, vou fazer o Google Drive para colocar os textos lá, e a gente se encontra no próximo 18 de junho. Agora eu vou parar aqui a gravação, tá bem? Se eu souber fazer isso, espera aí. Não sou essas coisas